Olá, sejam muito bem-vindos à minha videoaula, tudo bem? Meu nome é Tiago de Almeida Marque, sou professor de inglês, né? Resolvi pegar a turma de sexto ano para estar falando sobre o tema funções e usos da língua inglesa em sala de aula, tá? Qual que é a importância, então, de nós estarmos estudando a língua inglesa a partir do nível básico, ok? Então, os conceitos que eu estarei abordando serão cognatos, falsos cognatos e outros conceitos bem importantes, né? Bom, habilidade, ok? Habilidade, então, que eu vou estar usando, né? Solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras ou expressões desconhecidas, ok? Então o período de realização é hoje, 9/7 de 2024, aqui é a minha assinatura, e o tipo de gênero que eu estarei usando é expositivo, tá? Porque eu vou, seria uma videoaula expositiva, estarei usando o recurso computador e estarei abordando sobre um determinado assunto. Então, eu estarei falando, o número de aula é uma aula só, né? Então, enfim, vamos ao nosso tema de hoje, tá? Então vamos pensar, ó, uso da linguagem na sala de aula e no nível avançado. E aí, vocês acham que tem diferença? O que vocês acham? Sim, porque ó, nível avançado, o que acontece? Você compreende o idioma na leitura, entende quando alguém fala com você e responde com frases completas, né? Você consegue conversar de forma mais rápida, que nem você fala como se estivesse conversando português, tá ok? Você usa as conjugações e as normas gramaticais de maneira correta, né? Na sala de aula, o nível é básico, porque o aluno está conhecendo a linguagem, né? Então ele tem, onde ele vai melhorar a capacidade cognitiva, né? Ele vai fortalecer habilidades e resolução de problemas e aumentar a criatividade, tá? Então demora muito para chegar no nível avançado, né? Para depois chegar no nível fluente, a ponto de estar viajando, fazendo intercâmbio e assim por diante, ok? Bom, exemplos de conceitos usados muito em sala de aula, tá? Então há vários conceitos básicos que o professor, né, que pode estar usando em sala de aula, que é a leitura, a interpretação de texto, né, que nem no português, né? Você lê um texto, interpreta os textos e aí você vai respondendo questões daquele texto. Cognatos e falsos cognatos, eu vou abordar o que é, falarei de uma maneira assim bem sucinta, bem resumida. Estrangeirismo, vamos entender o que é isso, ok? Bom, os cognatos são palavras que possuem a grafia parecida com a do português e o mesmo sentido. Information, quer dizer, informação. Observe então a forma parecida com o português, né, e o mesmo significado. Os falsos cognatos são palavras que possuem a grafia parecida com a do português, porém sentidos diferentes. Aqui, parents, dá a impressão que eu estou falando parentes, mas não é. Na realidade, parents significa o quê? Pais, ok? É isso que significa, pais. Há muitos falsos cognatos que eu poderia estar citando aqui, mas devido ao nosso tempo, eu vou citar um de cada. Bom, estrangeirismo, tá? O estrangeirismo ele é usado no cotidiano, no dia a dia, tá? Ele não vem só da língua inglesa, ele vem de várias outras línguas também, e essas palavras estrangeiras são acrescentadas no nosso dicionário da língua portuguesa e que passam desapercebidas, que nem, por exemplo, drive-thru, outdoor, né? Bike, milkshake e assim por diante, ok? Então nós não percebemos, tá, o uso dessas palavras. Então muitos não sabem a origem dessas palavras, ok? Por isso que chama estrangeirismo. Técnicas de leitura do inglês instrumental é um assunto importante,
que nós podemos estar abordando também, que vem a ser o skimming, tá? O skimming, gente, o que é? Imagina o seguinte, é uma técnica de leitura, você olha para o título do texto e você sabe do que trata aquele texto. O scanning, ele vai escanear o texto por uma palavra específica. Então o scanning, por exemplo, imagina nós procurando uma palavra no dicionário para saber aquele significado daquela palavra específica. E o skimming, imagina você procurando um determinado assunto no Google e aí vai mostrar tudo sobre aquele assunto, tá? Então vamos aos exercícios. Primeiro, qual das palavras abaixo é um cognato? Accidental, né? Quer dizer, vem de acidental, certo? É a palavra certa, correta, que se assemelha mais com o quê? Com acidente. Depois, o segundo exercício que eu preparei, qual que é das palavras abaixo é um falso cognato? O que é falso cognato mesmo? Grafia parecida com português, porém sentidos contrários. Então aqui, ó, lembra que eu comentei? Parents, ok? São o quê? Parentes, né? Então helicopter não é, seria cognato. Parents, que é pai, pais, father é pai, friend é amigo. Bom, e aí depois nós temos, agora é com vocês, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem com calma, tá? Sem pressa. E aí, qual o terceiro exercício? Qual das palavras abaixo é um estrangeirismo? E aí? Helicopter, parents, outdoor or friend? E aí, o que vocês acham? O que é estrangeirismo mesmo? Vamos estar revisando o conceito? Estrangeirismo, palavras que é o quê? Palavras que são, né, acrescentadas no vocabulário da língua portuguesa. Então, nesse caso, seria o quê? Outdoor. Correto? Muito bem. Aí depois, quarto exercício. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, para vocês resolverem com calma. Qual a técnica abaixo? Quarto exercício então, vamos ler. Ó. Qual é a técnica abaixo que consiste em observarmos o texto para detectar o assunto em geral? E aí? Expliquei agora há pouco. Skimming, scanning, estrangeirismo ou cognatos? Lembra que eu citei agora o exemplo do navegador Google, que você digita uma palavra, né? E aí ele vai pesquisar tudo sobre aquela palavra. Lembra? E eu associei essa técnica, agora há pouco, com o termo procurado, né, no Google, um termo geral procurado lá no Google. Então, por exemplo, eu quero procurar sobre verbo de ligação, que é um assunto muito estudado no português. Então, se eu for digitar lá verbo de ligação, vai aparecer lá tudo que está relacionado aos verbos de ligação, que é ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer e ficar. Esses são os verbos de ligação, né? Mas não vem ao caso aqui o que são verbos de ligação. Quarto exercício, então, vem a ser o quê? Skimming, tá? E o quinto e o último exercício. E aí? Também comentei agora. Qual a técnica abaixo que consiste em procurarmos no texto uma palavra específica? Lembra o exemplo que eu dei agora há pouco do dicionário, né? Que você vai lá, procura o significado de uma palavra, né? Que você vai procurar, né? Venha ser o que? Scanning, ok? Bom, pessoal, então a videoaula seria isso. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham entendido. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Deixo aqui um meu forte abraço e sucesso.